Nós vamos falar hoje de um tema muito importante, tem a ver com aquilo que a gente já tem falado aqui na igreja nas últimas semanas e tem a ver com a visão que Deus tem dado para a nossa comunidade, para a nossa igreja, algo que nós queremos aprofundar ainda mais nesse ano de 2021. E o tema da minha ministração é relacionamentos profundos. Nós precisamos cada vez mais desenvolver relacionamentos mais profundos. A nossa equipe da comunicação aqui divulgou hoje a arte do nosso culto e colocou uma árvore bem bonita, com raízes bem grandes, E é bem isso mesmo. Nós precisamos de relacionamentos enraizados, profundos, sólidos. E nós vivemos um tempo onde nós somos estimulados a frequentar uma comunidade, uma igreja local, e isso é excelente, aliás, isso é necessário para nós, mas nós vivemos um tempo em que há um movimento que simplesmente nos deixa confortáveis em participar de um evento com muitas pessoas, uma reunião em que nós cantamos músicas que nos agradam, há um ambiente que nos acolhe, nós gostamos, isso é realmente importante. Mas isso é só uma parte, nós precisamos disso, isso faz parte do Evangelho, isso faz parte daquilo que Deus tem para cada um de nós. No entanto, há uma outra face da nossa relação com Deus que se manifesta não no grande grupo, mas nos pequenos grupos. E nós vemos isso na própria palavra de Deus o tempo inteiro. Jesus, ele resume ali os mandamentos em dois, nessa dimensão vertical, a nossa relação com Deus. Ele diz: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e depois ele vai falar da nossa perspectiva horizontal, onde ele fala: ama também o seu próximo como a você mesmo. Então nós temos uma relação com Deus, e quando nós estamos num culto como esse, nós adoramos ao Senhor, nós nos relacionamos com Ele, e isso é maravilhoso. No entanto, a experiência que nós temos, a gente acaba um culto, o pessoal já vai, por causa da Covid também, a gente precisa ser bem ágeis nisso, e o que acontece é que a gente dá aquele tapinha nas costas da pessoa, fala: excelente semana para você, que bom que eu vi você hoje, e que Deus te abençoe. A gente dá aqueles tapinhas nas costas e deixa a pessoa ir, mas se acontece alguma coisa com a pessoa durante a semana, a gente não faz nem ideia, não é verdade? A gente nem sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Uma coisa é a nossa relação no grande grupo, a outra coisa é a nossa relação nos pequenos grupos, a nossa relação íntima, e é por isso que eu estou falando de profundidade, relacionamentos profundos com as pessoas. Jesus, você sabe, se relacionava com as multidões. Em vários momentos nós vemos aqui que Jesus era seguido por uma multidão, e ele tinha compaixão da multidão, porque ele via ovelhas sem pastor, ele parava, curava, ensinava, pregava, ele sim se relacionava com as multidões. No entanto, Jesus, ele também tinha uma relação mais profunda com um grupo de amigos que ele chama de discípulos. E há um texto lá em Marcos 4:34, eu vou ler várias passagens essa noite com você, tá bom? Você pode me acompanhar ou só anotar. Marcos 4:34 fala assim: quando porém estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Ou seja, Jesus pregava para as multidões, mas há um ambiente mais restrito de um grupo de amigos, um grupo menor, em que ele explicava todas as coisas. Olha que privilégio esse grupo tinha. Então, havia pessoas na multidão que ouviam uma fala de Jesus, mas existia um grupo de discípulos, amigos mais chegados e mais próximos, que ouviam a explicação daquilo. Há um relacionamento mais profundo entre eles, entre esse grupo menor. E não só uma explicação das parábolas, dos ensinos de Jesus, mas também experiências exclusivas. Nós temos aqui várias experiências na palavra de Deus. Por exemplo, quando Jesus anda sobre as águas. A multidão não viu Jesus andando sobre as águas. Quem viu Jesus andando sobre as águas? Esse pequeno grupo, esse grupo mais restrito, esse grupo menor de amigos de Jesus. Eles sim viram. Há uma fala que eu prego sempre aqui, especialmente no período lá da Páscoa, Nós falamos do Getsemane, Jesus ali prestes a ser preso, a ser torturado e a ser crucificado. Jesus está ali no jardim do Getsemane com seus amigos mais próximos, e Jesus chama alguns mais chegados, Pedro, Tiago, João,
e abre o coração para aqueles amigos. E Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui, vigia comigo. Fique aqui e passa um tempo comigo. Olha só, Jesus, então, se relacionava sim com as multidões, mas Jesus entendia o poder do relacionamento profundo. Jesus, sendo Deus encarnado, é alguém que chama amigos mais próximos e abre o coração. Ele diz: a minha alma está aflita até a morte. Fica comigo, passa esse tempo comigo. Olha que interessante o poder de um grupo menor. É muito especial nós estarmos num grande grupo, e estamos com muita saudade, de estarmos com a igreja cheia, com as cadeiras uma do ladinho da outra, bem apertadinho, mas vai chegar, vai voltar essa época em nome de Jesus aí em breve, mas estamos com saudade disso, e é muito bom de fato nós estarmos aqui no grande grupo, na multidão, mas nós precisamos, meu irmão e minha irmã, entender o poder que existe nos relacionamentos, nos pequenos grupos. Jesus entendia isso muito bem, mas nós, igreja contemporânea, temos essa dificuldade. Na nossa vida acelerada, nós nos tornamos tantas vezes, e a própria igreja estimula isso, para que a gente se torne consumidor do produto da fé. E isso é perigoso demais, porque quando a gente não gosta do produto que nos é ofertado, a gente fala o quê? Eu vou mudar de igreja, que me ofereça um produto que eu goste. E a gente vai, às vezes, pulando de igreja em igreja, porque na verdade nós, lá no fundo, nos tornamos consumidores, clientes, e transformamos o evangelho numa mercadoria. E quantas vezes daqui de cima nós tratamos exatamente isso como um produto, e queremos embalar bonitinho para pegar você, fisgar você. Mas Jesus não fez isso em nenhum momento. Jesus não embalou nada para fisgar ninguém. Jesus apresentou o evangelho puro e simples, que exige tudo que você tem. Exige a sua própria vida todos os dias. A sua rendição total, não se trata de 10%. Se trata de tudo que você tem, de toda a sua vida, precisa ser entregue, precisa estar à disposição do reino. Mas existe um ambiente em que nós nos relacionamos na multidão. E é tentador ficar na multidão. É tentador nós estarmos num culto cheio, e às vezes até com celebridades gospel, que cantam aquilo que a gente gosta, pregam aquilo que nos faz bem, nos animam, a gente sai encorajado e volta para a semana, e a gente se relaciona numa outra comunidade. Eu também não estou aqui para ficar falando mal de nenhuma comunidade, mas a tendência é essa, a tendência é exatamente essa, que a gente simplesmente frequente esse grande grupo, mas durante a semana você não tem relacionamentos mais profundos, você não tem relacionamentos mais próximos, você não tem ninguém como Jesus tinha para abrir seu coração e em momentos de aflição pedir ajuda. E nós percebemos isso, e o que eu desejo fazer aqui, especialmente esse ano, é chamar a sua atenção para que você não caia nessa armadilha de se sentir confortável em simplesmente frequentar um lugar, mas não desfrutar do tratamento que o evangelho te oferece. Quando nós valorizamos apenas o templo, nós temos apenas uma asa. Nem um pássaro voa com uma asa só, ele precisa das duas asas, não é verdade? Assim é você como igreja do Senhor, você precisa das duas asas. A primeira asa é exatamente o templo. É importante que você esteja numa reunião como essa, porque aqui há direcionamento, tem um pastor dando uma direção para você: olha, nós vamos por aqui, é assim que funciona, há um ensino, há uma direção. É importante que você esteja aqui, ou nesse momento de pandemia, você está aí com a sua família, na sua casa, glória a Deus, porque você está nos acompanhando agora, é extremamente importante, mas quando a gente só se relaciona assim, nós perdemos aquele calor humano, nós perdemos a relação, nós perdemos a profundidade dos relacionamentos e nos tornamos frios. Agora, há pessoas que querem se relacionar apenas nas casas. Nós temos aqui as nossas células e elas dizem: não, eu vou na célula, mas eu não preciso ir na igreja. Para a célula, para mim, está bom. E ela quer voar só com uma outra asa, e ela não vai conseguir, porque ela vai ter muita comunhão, mas não tem direcionamento. Ela tem a koinonia, que é a comunhão, a palavrinha grega que significa comunhão, mas que na verdade vira koinonite, vira uma koinonite. Então nós precisamos das duas asas, nós precisamos do templo, mas nós precisamos também entender o poder que há nos pequenos grupos. E eu gostaria já de fazer uma pergunta de cara para você:
Qual é o nível de comprometimento que você tem hoje com os pequenos grupos? Você está inserido num pequeno grupo da igreja? Numa célula? Qual é o seu nível de comprometimento com esse pequeno grupo? Você é daqueles que só vai lá e escuta uma palavra e dá risada e volta para sua casa, ou entra no Zoom, muitas das nossas células estão funcionando online hoje, ouve aquela palavra ali e logo já desliga o celular e fica por isso mesmo. Você não aproveitou, não desfrutou daquele momento para ser tratado por Deus. Qual é o seu nível de compromisso com um pequeno grupo? Você viu o nível de comprometimento que Jesus tinha com um pequeno grupo? Você viu? Jesus estava realmente comprometido, porque ele sabia que é num pequeno grupo que ele poderia não só ser ajudado, e Jesus ser ajudado é algo interessante, ele pede ajuda, mas principalmente ajudar os discípulos, formar os discípulos, tratar o coração deles para que no momento certo ele pudesse os enviar na missão. Meu irmão, eu quero em nome de Jesus que você frequente os cultos da igreja, em nome de não falte, ou se você não pode, tem alguma restrição médica, está com receio ainda, não tem problema, assista da sua casa, mas acompanhe, esteja ativo nos nossos cultos, mas em nome de Jesus eu estou aqui para chamar a sua atenção. Eu, como seu pastor, eu desejo muito que você esteja plenamente, profundamente envolvido com um pequeno grupo, mas não só nominalmente, mas que você esteja comprometido com o seu líder, em ajudá-lo, em convidar outras pessoas. E eu vou ler para você aqui quantos versículos que vão te encorajar a cuidar uns dos outros, a não caminhar sozinho, em nome de Jesus, nunca mais. E algo que nós precisamos entender, que nós somos membros de um corpo, que é Cristo na terra, amém? Quando os membros se juntam, é Cristo, nós somos os pés, nós somos as mãos de Jesus, e nós não estamos restritos ao templo, e essa pandemia nos ajudou muito a perceber isso, que nós não somos isso aqui, nós somos tijolo, nós somos gente, e quando nós nos relacionamos, ajudamos uns aos outros, estamos vivos durante a semana nas casas, cultuando ao Senhor, ajudando uns aos outros, nós estamos fazendo que o reino cresça, que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam curadas, em nome de Jesus. Por isso essa é a pergunta dessa noite: quão comprometido você está com o seu pequeno grupo? Talvez você diga: não, mas eu preciso que o pastor ore por mim, não, eu preciso estar numa reunião em que o pastor coloque a mão na minha cabeça e ore, não, eu preciso ouvir uma palavra do pastor, eu preciso ouvir um conselho do meu pastor. E é claro, eu como pastor estou aqui para te ajudar, e quero fazer isso da melhor forma que eu posso, dentro das minhas possibilidades, mas eu preciso te alertar e te lembrar, meu irmão, de duas verdades muito importantes. A primeira delas está lá em Atos no capítulo 2, você sabe disso, que é o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado, Jesus promete o Espírito Santo, quando ele ascende aos céus, ele fala: espere que eu vou descer, vai descer sobre vocês o Espírito Santo, isso vai ser o poder, dinamite, para abalar as estruturas da terra. E vem em Atos 2, o Espírito Santo vem e enche. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que o recebem a Cristo como Senhor e Salvador, são selados com esse Espírito Santo. E olha que notícia maravilhosa, há o Espírito Santo sobre você, e é Ele quem capacita para a missão. Por isso que a gente viu aqui o Renatinho se dispondo, tão novo, para o ministério. Ele sabe que ele é um instrumento, é dizer: eis-me aqui, Senhor, o Espírito Santo que está sobre mim e sobre você. Amém, querido? Você está aí? Me acompanha aí, amém? Você crê nisso? Amém, queridos? Glória a Deus, ao Espírito Santo sobre você. E a segunda verdade está lá em Efésios, no capítulo 4, fala do sacerdócio universal de todos os crentes. É uma herança da reforma protestante. Aqui nós vemos lá o ensino do apóstolo Paulo para aquela igreja em Éfeso, no capítulo 4, ele falando exatamente que nós somos parte desse corpo, e que nós todos somos capacitados com dons do Espírito para fazermos a obra do Senhor. Então, meu irmão, que eu estou falando tudo isso para trabalhar mais uma vez em torno desse paradigma de que é o pastor que tem que orar, que é o pastor que tem que visitar. O pastor visita também, é claro, o pastor ora também, com certeza. O pastor prega, tem que pregar, com certeza. Mas eu quero que você entenda em nome de Jesus e que você celebre que há o Espírito Santo sendo derramado sobre a sua vida, ativado sobre você, ativando os dons do Espírito, há poder de Deus sobre você, que é o Espírito Santo, e você é sacerdote, como diz lá no texto.
nós somos sacerdotes, não é só o clérigo, né? Nós temos um clericalismo muito forte, que é a herança da Igreja Católica, né? Do catolicismo romano. Isso é uma herança que está na igreja, de que a pessoa diz assim: que você estava doente, que bom que alguns irmãos visitaram você. Alguns irmãos me visitaram, mas o pastor não visitou. Por quê? Porque a mentalidade é essa herança católica, que é o pastor que tem que ir. Porque a gente não entendeu que a sua oração vale tanto quanto a minha. Que eu não tenho um cartão VIP para falar com Deus. Eu não tenho um cartão Platinum para me relacionar com o Senhor. Que você pode visitar tanto quanto eu. E quando a igreja entende isso e é movida pelo poder do Espírito Santo, você consegue entender que há um potencial enorme. E é por isso que a igreja é a esperança do mundo, por meio do poder do Espírito Santo. Você crê nisso, amém, queridos? Que é você quem visita, há poder sobre você, a autoridade não está no cargo que eu exerço aqui, que foi outorgado sobre mim, não é? Que a instituição colocou sobre mim, a autoridade é no nome de Jesus, e você está acessível a você. Então, quando você visita, quando você ora, quando você abençoa os seus irmãos, é a igreja sendo movida durante a semana, e nós não dependemos apenas de uma palavra de domingo em domingo, de semana em semana, porque isso não sustenta crente. Porque você sai daqui, você é bombardeado com informações, você vai ligar o Fantástico, quem está em casa é mais rápido ainda, desligou o celular, desligou a televisão, já liga ali no Fantástico e vai assistir outras coisas, você nem lembra que eu falei aqui, você nem lembra o que aconteceu aqui no domingo à noite. E talvez se você fizer um esforço aí para lembrar do domingo passado, você vai sofrer, porque, meu Deus do céu, o que o pastor falou mesmo? É porque é assim, querido, mas durante a semana, quando nós estamos ativados pelo poder do Espírito Santo, nós somos a igreja do Senhor, esse é o grande potencial que nós temos como corpo de Cristo. Então eu quero valorizar, meu irmão, a grande reunião, o grande encontro, que é esse aqui, o culto, mas eu quero que você entenda essa noite, que existe um lugar na sua relação com Deus, que você só pode acessar, se você se abrir para os pequenos grupos, mas não só abrir para frequentar um pequeno grupo, mas abrir para ser tratado num pequeno grupo ou num microgrupo, que nós vamos falar mais sobre isso daqui para frente. Há lugares em Deus que você só pode acessar, querido, há mandamentos das Escrituras que você só pode cumprir por meio de outra pessoa. Há mandamentos recíprocos da palavra, vou mostrar alguns deles para você aqui nessa noite, que você só pode exercitar e cumprir com outras pessoas. Então essa prática do evangelho solitária, do sem igreja, de que só assistem pela internet, mas não querem se relacionar, não existe, é impossível, porque se nós somos membros de um corpo, o corpo tem que estar junto para ser eficaz. E se você tirar o dedo do teu corpo, ele apodrece, e se você sai do corpo, querido, você apodrece. Nós precisamos uns dos outros. E há uma grande dificuldade, porque se relacionar é difícil, sim ou não? Os escândalos vêm, as decepções, elas estão aí a todo momento, nós nos decepcionamos a todo momento, nós nos frustramos, nós nos escandalizamos, porque as pessoas falham, os líderes falham, mas quando nós estamos aliançados com o Senhor e de fato comprometidos com o tratamento e com relacionamentos mais profundos, nós vivemos o sentido real da palavra igreja. Olha o que diz em 1 Pedro 1:22, que tremendo isso aqui, queridos. Agora que vocês foram purificados pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Olha que lindo isso, eu vou ler novamente, 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Nossa, eu não sei você, mas eu me sinto muito desafiado por isso aqui. Jesus, e aí nós vemos em vários momentos, no Novo Testamento, aparecem mais de 60 vezes, mandamentos recíprocos, e nós sabemos o principal deles, Jesus falando, ame ao seu próximo, ame uns aos outros. O amor é algo que é central no Evangelho, no ensino de Jesus, mas aqui é um passo além. Ele diz: ame sinceramente de todo o seu coração. Ame sinceramente de todo o seu coração.
Querido, esse é um mandamento que nós só podemos cumprir quando nós nos relacionamos com outras pessoas. Quando nós nos abrimos para nos relacionar. Quando nós abrimos espaço na nossa agenda para deixar que pessoas acessem o nosso coração. Jesus fez isso. Por que nós resistimos tanto? Por que nós às vezes participamos de uma célula, entramos mudo e saímos calado? Ou fazemos brincadeira, contamos piadas e voltamos para casa? Ou desligamos o Zoom? Não aproveitamos esse momento para deixar aquela palavra tocar a gente. Não aproveitamos aquele momento para que de fato nós sejamos tratados e a gente confia naquelas pessoas que estão ali. Ou fora do pequeno grupo, você tem o seu líder, talvez outra pessoa que você confia, fala, vamos tomar um café juntos, vamos ter um tempo de conversa, eu preciso conversar com você. E nesse microgrupo, nesse ambiente mais restrito, com menos pessoas, você pode ali ser tratado, ser curado. Eu vou mostrar para você, meu irmão, alguns mandamentos recíprocos. Quero ser rápido e direto nisso aqui. Mas eu quero te alertar para que esse lugar que você deseja acessar, eu sei que se você está aqui nessa noite, está me assistindo a essa hora aí, é porque você deseja crescer na fé. Mas eu quero te alertar que existe uma etapa do seu crescimento cristão, como discípulo de Jesus, que você não consegue acessar se não for por meio de outras pessoas. Se você se negar a relacionar, você não cresce. Existe um lugar de crescimento que você não pode acessar levando uma vida cristã solitária. É impossível, e eu vou mostrar para você. Por isso você só tem uma opção: obedecer aos mandamentos. E aqui são os mandamentos recíprocos. Romanos 12:10, o primeiro deles que eu quero destacar aqui, são 28 pelo menos, 28 mandamentos recíprocos, e eu vou destacar alguns aqui, tá bom? Romanos 12:10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Como é que você vai se dedicar um ao outro se você não se relacionar com pessoas? Se você desejar apenas frequentar um culto, como é que você vai se dedicar com o seu irmão que está do seu lado? Aqui é um mandamento, meu irmão: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:15 fala assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Como é que você vai se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, se você não está perto deles? Se você não sabe o que está acontecendo com a vida das pessoas, dessas pessoas mais próximas de você? É um mandamento que você só pode cumprir num pequeno grupo, com um grupo mais restrito de amigos, de pessoas que estão caminhando com você, te aconselhando, te fazendo crescer na fé. Romanos 15:7 fala assim: aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. E essa palavra aceitem-se é a palavra acolham, significa acolher. Então, significa assim: acolham uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Já parou para pensar nisso? Como é que Cristo te acolheu, querido? Nós cantamos do amor, glória a Deus por isso, maravilhoso amor de Deus. Está dizendo, da mesma forma como Cristo te acolheu, acolhe também uns aos outros. E esse acolher, meu irmão, é mais do aquele tapinha nas costas, e agora nem isso a gente consegue mais, né? Aquele soquinho que a gente dá aqui no final do culto. Aqui, boa semana, viu? Ó, Deus te abençoe, dá aquele soquinho ali e a pessoa vai embora. Acolher uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos acolheu ou nos aceitou, meu irmão, é de fato se importar com a pessoa, que o problema da pessoa vira o seu problema também, que a tristeza da pessoa vira a sua tristeza também, a alegria da pessoa é sua alegria também, você de fato caminha junto, está perto e deseja se relacionar. Olha como a Bíblia coloca o tempo inteiro essa necessidade, mas por que a gente acredita ou acreditou que podemos viver o Evangelho sozinhos? Ou é frequentando cultos e voltando para casa, frequentando cultos e voltando para casa? Quem é que falou isso para nós? Nós precisamos nos abrir para isso em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5, verso 13 diz assim: sirvam uns aos outros mediante o amor. Eu fiz isso no primeiro culto, vou fazer com vocês também, para vocês participarem mais. Em vários desses versículos tem a palavrinha mutualidade ou uns aos outros. Então, quando eu fizer assim, você vai falar uns aos outros, beleza? Então aqui Gálatas 5:13 fala assim: sirvam mediante o amor. Vamos de novo, ficou legal. Sirvam mediante o amor. Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados.
e assim cumpram a lei de Cristo. Olha quanto uns aos outros, são pelo menos 28 na palavra do Senhor. E aqui, levem os fardos pesados uns dos outros. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para você, aqui também aí em casa. Primeiro, quem está te ajudando a levar o seu fardo? Existe alguém mais íntimo que está ajudando realmente você a levar o fardo? Você está aberto para isso? Outra pergunta: o fardo de quem você está ajudando a carregar? O fardo de quem você está distribuindo aí, compartilhando para ajudar? Percebe que isso é um mandamento, meu irmão, e que a gente não consegue viver isso aqui sozinho? Concorda comigo que isso aqui é impossível se a gente só se contentar com um culto online, por exemplo? Mas talvez você diga, e a gente ouve muito isso: mas eu não gosto do Zoom, pastor. Esse negócio de célula pelo Zoom é horrível, eu não gosto desse negócio. Meu irmão, é o que temos. Você acha que eu gosto? Eu não gosto também não, mas é o que temos. E se é uma ferramenta que Deus nos deu para nos relacionar, em nome de Jesus, se relacione. Meu Deus, quantos ambientes de graça eu estive envolvido nesse período, por meio do Zoom, abrindo meu coração, ouvindo choros do outro lado e compartilhando vida e sendo bênção e sendo abençoado pelo Zoom, com 2, 3 pessoas ali, um momento tremendo. E quantas pessoas desperdiçando esses momentos, porque eu não gosto desse negócio. Mas você não consegue, querido. Se você deseja avançar na fé, você tem que entender o poder de uns aos outros. Efésios 5:21 fala assim: sujeitem-se uns aos outros. Esqueci, viu? Vamos de novo. Então, sujeitem-se por temor a Cristo. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos para com os outros. Olha só, bondosos e compassivos. Como é que a gente vai ser bondoso? E aqui o bondoso é muito mais do que, pensar coisas boas para alguém. Há essa diferença lá de benignidade e bondade. A bondade, ela fala de algo concreto, de uma atitude concreta. A gente fala que ama pessoas e quer ser bom para pessoas, mas como é que a gente tem ajudado de forma concreta e prática outras pessoas, ou deixando pessoas nos ajudarem? 1 Pedro 4:9 diz assim: sejam mutuamente, aqui é uma versão também desse uns aos outros, né? Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Claro que no momento de pandemia, né, a gente está com saudade de receber pessoas, de ter célula em casa, mas a Bíblia nos incentiva, meu irmão, a receber pessoas. Quem sabe aí, a gente voltando às células, você faz uma célula na minha casa, eu abro a minha casa, eu quero pessoas aqui, eu quero quero ser hospitaleiro, sem reclamação, como está dizendo aqui. Mas quantos de nós somos apegados e às vezes egoístas? Não, eu não quero gente na minha casa, que eu acabei de comprar um sofá branco. Não quero criança correndo, vai ter lanche depois da célula e vai sujar a minha casa. Eu não quero esse negócio, eu vou perder minha privacidade, eu vou perder meu conforto. E a gente não consegue experimentar esse nível de profundidade. Colossenses 3,16 fala assim: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. O pastor aconselha, tem que aconselhar, não é? O pastor pode dar uma palavra, com certeza, pode ensinar com certeza, mas ele está falando: você faz isso uns com os outros, você faz isso uns com os outros. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, com base na palavra de Deus. É claro, você pode, pastor, pode vir aqui e dar um conselho, ok, podemos fazer, mas você pode fazer isso, querido. Você pode fazer essa visita, você pode fazer essa oração, e vai valer tanto quanto a minha presença. Você é sacerdote, há poder de Deus sobre você, por meio do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, se aproprie disso e seja bênção. Colossenses 3,13 fala assim: suportem-se uns aos outros. E esse suportar aqui, você sabe, não é aquele, suportar essa pessoa que chata, né? Esse líder chato. O suportar é a coluna da ponte, que dá suporte para alguém. Quem é que tem dado suporte a você, querido? Quem que é a sua coluna? E outra, você tem sido a coluna de quem? Você tem se relacionado com pessoas em que você tem sido a coluna que suporta essa pessoa, num tempo difícil, num tempo de adversidade. Eu já vou finalizar, queridos, mas só mais uns 3 aqui, vai. 1 Tessalonicenses 5:11,
Exortem-se e dediquem-se uns aos outros. Vamos mais forte aí? Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. E essa palavra exortem-se é a palavra encorajar. Quantas pessoas ficaram pelo caminho, meu irmão, nesse ano de 2020, em meio à pandemia, por falta de encorajamento? Pessoas que não voltaram para a igreja, pararam de ir na célula, se distanciaram do Senhor, porque talvez faltou alguém encorajando, falando, não para não, não desiste do seu casamento, vamos orar, vai dar certo, conta comigo, continua. Olha o que a palavra está dizendo, edifique-se, encorajem uns aos outros. Essa palavra edificar é a palavra de construir, é você construir, ajudar na construção de alguém, ajudar alguém a crescer na fé. É isso que a palavra espera de mim e de você. Hebreus 10, 24, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 25, procuremos encorajar-nos uns aos outros. E para finalizar, isso aqui que eu gosto muito, vocês já me ouviram falar bastante sobre ele, Tiago 5,16. E aí eu queria que você fizesse forte aí, tá bom? Confessem os seus pecados e orem uns pelos outros, para serem curados. Meu irmão, pastor, ora. Você pode confessar, abrir seu coração para o seu pastor? Pode. E a herança, inclusive, do catolicismo romano é que só o clérigo pode ouvir, né, e poder te liberar nesse sentido. A palavra está dizendo, faça isso uns com os outros. É óbvio que não está dizendo para você vir contar para a igreja inteira um pecado, algo que você está lutando dentro de você, mas num pequeno grupo, pessoas que você confia, que te amam, e você se relaciona com confiança, você pode fazer isso, e deve fazer isso. E aqui é esse ensino e essa promessa maravilhosa, para serem curados. Quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados, mas quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Nós somos curados. Quantos de nós não recebemos cura porque temos uma fortaleza em nós? A gente não se relaciona, a gente não fala sobre nós, a gente não se deixa ver, e a gente se relaciona na superfície. Está tudo bem? Está tudo bem. E aí a família, casamento, suave? Opa, está suave. E a gente não se mostra. Áreas da vida que precisam ser tratadas, áreas frágeis, precisam de conserto, uma exortação. E eu não li todos, mas o tempo inteiro nós somos incentivados a exortar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a edificar uns aos outros, a amar uns aos outros, a servir uns aos outros. E nós não podemos exercitar e viver isso sozinhos. Você não pode continuar crescendo como discípulo se não for por meio de um grupo menor. E se você deseja encontrar um nível de crescimento mais profundo, meu irmão, e desobstruído, quero encorajar você a se relacionar num pequeno grupo. Nós temos as nossas células e esse ano nós vamos ensinar a igreja a caminhar em microgrupos, que são grupos menores ainda, de relacionamentos mais profundos. Mas tudo começa na célula. Qual é o seu compromisso com a célula? Como você tem ajudado o seu líder? Você que frequenta uma célula. Como foi a última vez que você levou um amigo lá? Como é que você colabora para criar um ambiente de graça, de confiança e transparência ali naquele lugar? Parte da imagem de Cristo em nós jamais se desenvolverá enquanto estivermos no meio da multidão. Enquanto você quiser estar na multidão, você é uma opção sua, você pode ficar na multidão, mas você não vai ver com exclusividade tantas bênçãos, promessas, palavras, explicações, experiências que um grupo menor, como discípulo, pode te oferecer. Na multidão, meu querido, você não tem nome. Na multidão você é isento. Na multidão você é neutro. Você não quer ser visto por ninguém. Essa é a multidão. Você entra na igreja, sai, vem no culto e vai para a tua casa, e você faz isso mais rápido que você pode, porque você não quer que ninguém te pegue no finalzinho ali para perguntar seu nome. Porque a gente estava com fortalezas, nós precisamos nos abrir. E a minha oração nessa noite nós vamos orar daqui a pouco, meu irmão, para
que toda fortaleza seja destruída em nome de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, precisa se posicionar nesse sentido. Talvez você já recebeu a Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Você já se posicionou espiritualmente. E eu quero te encorajar, meu irmão, a dar mais esse passo. Se você não está engajado numa célula, para se engajar a partir dessa semana, a procurar seu líder, procurar a sua célula, deixar que os seus sonhos sejam reativados. Talvez a sua célula, você não tem confiança no grupo inteiro ainda, mas você tem confiança em uma pessoa, em duas pessoas. Você pode se juntar com elas e desenvolver um relacionamento intencional a partir dali, de crescimento, de transparência, de prestação de contas, onde você tem um crescimento acelerado, desobstruído, avançando em nome de Jesus. Mandamentos recíprocos. Você só pode viver isso aqui, meu irmão, com a ajuda de outras pessoas. Vamos orar? Você pode ficar em pé no seu lugar, querido?